Já estamos no ar. No ar, ou seja, a gravar. Exato. Então, olá para o Japão. Como é que vai a vida nestes dias? Deve ser uma loucura. Mas estás bem? Está tudo bem contigo? Aqui não se passa grande coisa. Basicamente isto demorou um bocadinho a acompanhar o resto do mundo. Eles aqui tiveram uma fase, digamos, não sei se era de negação, se era de choque, não saber o que fazer, mas pronto, houve aí um período mais ou menos até ao início de abril em que a normalidade foi continuando, tipo, comboios cheios todas as manhãs e todos os fins de tarde, todos os negócios abertos e depois, eventualmente, quando foi decretado o estado de emergência, que há que dizer que não é tão restritivo quanto aí, ou seja, aí, por exemplo, pelo que eu sei, houve a questão, a entrar nos supermercados havia um limite de pessoas e... Sim, ficamos na fila, com Pronto, distância. aqui não, pelo menos, eu vivo na prefeitura de Chiba, portanto não posso falar de outras prefeituras, só posso falar daquela onde resido. Mas aqui não há qualquer controle nos supermercados, apenas passaram a aplicar aquelas películas, não sei se, não sei se são de plástico, pronto. As caixas. Exato, pronto, começaram a aplicar essas películas, puseram umas etiquetas no chão a indicar a distância recomendada, mas tirando isso, as pessoas basicamente passam perto umas das outras no supermercado como se não fosse nada. O que é bastante divulgar, porque as pessoas têm um bocado aquela ideia que os japoneses são muito conscientes do seu espaço, e são, mas tendo em conta a densidade populacional, acaba por ser um bocado inevitável. Ninguém vai estar a esperar. Eu costumo dizer às pessoas, eles são muito conscientes do seu espaço, até terem que estar na fila para alguma coisa ou despachar-se a fazer alguma coisa. Aí esquecem. Sim, se a pessoa tiver de estar meia hora à espera daquele produto naquela secção, é impossível com a quantidade de pessoas que vivem aqui neste espaço. Eu vivo numa cidade em Chiba, que eu não vou dizer em vídeo só para proteger a minha privacidade, mas vivo numa cidade com cerca de 170 mil pessoas e ao lado há uma outra para aí com 600 mil. Portanto, num espaço muito mínimo há quase 800 mil pessoas, sendo que aqui na zona há cerca de 3 grandes supermercados onde a maior parte das pessoas vão e depois há outros pequenos supermercados. Portanto, essas 800 mil pessoas, partindo do pressuposto que pelo menos metade ou um terço têm de ir às compras em representação das outras, não vão estar tipo meia hora à espera, então elas passam. Não, nisso, curiosamente, os portugueses eu acho que se estão a portar bem, pelo que é a minha experiência pessoal também. Acho que as pessoas ficam na fila com os 2 metrozinhos umas das outras, sem conversar muito, sem aquela coisa do chit-chat da conversa da treta, ou quando há é só mesmo entre pessoas que já se conhecem. Mas sim, isso eu tenho visto. Eu não sei exatamente qual seria a explicação, mas a minha teoria é que aqui no Japão, como há muito aquela atitude de que não há nada a fazer, shoganai. Se não shoganai, então é tipo, ok, vamos simplesmente fazer o que temos a fazer. Enquanto que em Portugal, assim, as pessoas ou desconsideram, que foi a reação inicial, que é o 8, ou então é o 80, que é o pânico um bocado, talvez até demasiado acentuado. Enquanto que eles aqui estão naquela posição mais moderada do, o que é que a gente vai fazer? Sim, vamos continuar com a nossa vidinha. Sim. E o que será. Sim, agora vamos ver a longo prazo se é uma estratégia que foi bem sucedida ou não. É a mesma coisa na Suécia, não é? Agora fala-se muito da Suécia. Yeah. Vamos ver se foi uma boa escolha ou não. Mas pronto, cada país teve de tomar a sua decisão. Estavas a dizer há bocado que o trabalho passou um bocado para teletrabalho e houve aquelas dificuldades de adaptação todas. No teu caso também, não é? Também passaste para teletrabalho. Sim, é assim, no meu caso foi um bocadinho, no meu caso e nos outros colegas que entraram ao mesmo tempo que eu na empresa, não é? Foi um bocadinho estranho porque, quer dizer, as primeiras semanas de abril eram suposto ser o período de formação para a pessoa saber trabalhar autonomamente. A questão é que, eu neste caso também não posso entrar muito em detalhes sobre a minha empresa para não comprometer a informação, mas basicamente é uma empresa que trabalha em outsourcing, portanto depende de pedidos de X, eu vou dizer X, sim, pedidos de X em nome de entidade Y. E tendo em conta que com esta situação muitas das transações económicas estão paradas, também essa consultoria, esses pedidos de outsourcing também têm decaído, então é muito complicado para as pessoas que estão acima de mim estarem focadas em formação quando elas mesmas têm uma pilha de trabalho enorme que se formou espontaneamente com esta situação. Portanto, eu estou num misto de teletrabalho em horário fixo e trabalho delegado em que é tipo, olha, faz isto e entrega ao fim do dia. É um misto das duas coisas.
Mas não posso queixar, quer dizer, estou em casa, estou aqui numa zona, mesmo estando numa zona bastante movimentada, a minha casa está afastada desse centro, portanto estou numa zona mais resguardada nesse sentido. Pá, dá mais tempo para eu fazer outras coisas em casa entre tarefas, dá para eu me entreter com outras coisas, portanto não posso queixar. Uma pessoa que ama livros, andar a escrever e tudo mais, assim, eu também estou, salvo seja, peixe na água, eu já trabalhava muito a partir de casa, já escrevi muito a partir de casa, então é menos mal, digamos assim, eu acho que é menos mal para quem já está habituado a fazer as coisas a partir de casa. Sim, eu efetivamente tenho escrito mais, isto em português, não é fazer traduções, é literalmente escrever aquelas coisas que eu queria ter escrito quando estava a escrever a tese, mas não podia porque a tese era a sanguessuga, né? Agora tenho escrito imenso assim por lazer ou por prazer pessoal, digamos, e nesse sentido não posso queixar, porque se estivesse a trabalhar presencialmente provavelmente não teria cabeça para fazer essas coisas. Mas, aquela coisa de ter que estar lá as horas todas que tem que estar lá, mesmo quando são reuniões inúteis, ou aquela coisa de ter que ficar ao final do dia. Sim, isso também é daquelas coisas, eu sei que no Japão, à partida, tirando das multinacionais que estão mais abertas a esse tipo de mudanças, não é uma coisa que eu acho que vai mudar com o vírus, acho que quando o vírus acabar vai voltar tudo ao mesmo. Sim, eu também acho tudo que sim. ao mesmo. Mas, por outro lado, eu percebo, porque é assim, muitas vezes aqui a pessoa fica a querer ser a secretária. Sim. Mas por outro lado, a entidade empregadora também está a pagar um ordenado que está estabelecido com um critério horário muito específico. É um bocadinho complicado flexibilizar. Enquanto não houver certos mecanismos que permitam às pessoas conciliar, por exemplo, quem tenha filhos, a questão de deixar os miúdos na creche, na escola, etc. Enquanto não houver esses mecanismos que permitem conciliar a vida familiar com o emprego, flexibilizar algumas tarefas que podem ser feitas à distância, é muito difícil que se mudem mentalidades, porque não há sequer a infraestrutura ou o aparato para implementar isso. Portanto, há certos hábitos aí, quando eu estou aí a trabalhar aí, que eu até gosto. Por exemplo, eu gosto das reuniões da manhã. A mim ajuda-me imenso. Eu acho que aquela coisa de as pessoas discutirem tarefas de manhã, o que é que vão fazer para o dia, os objetivos e não sei o quê, eu acho que isso é uma coisa que devia ser implementada em todo lado, inclusive em Portugal, e em qualquer tipo de emprego dá para fazer isso. Eu acho isso ótimo, por exemplo. Eu acho que comunicação QB, e eu vou sublinhar o QB, sim. Mas comunicação QB devia ser encorajada, sinceramente, sim, isso eu concordo. Agora, não sei se os teus seguidores de YouTube estão familiarizados com a política do espinafre, que é o Horenso. Não sei, mas provavelmente não, portanto explica tudo. Pronto, Horenso significa espinafre, mas é também... o que é um acrónimo que se diz? Posso estar enganado, se estiver enganado corrijam. Basicamente tens reportar, contactar e pedir conselhos. São basicamente os 3 pilares da comunicação no meio corporativo, ou mesmo noutros meios que estejam relacionados com trabalho, costuma ser esta política. E basicamente consiste em pedir sempre conselhos quando não consegues fazer uma deliberação por ti próprio, é contactar sempre que possível e reportar no sentido de dizeres o que vais fazer de manhã, o que fizeste durante o dia, qual é que é o estado do progresso do projeto ou das tarefas. Mais, porque ser um o problema é que depois esta corrente de contacto para já lastra-se na hierarquia da empresa ou da instituição, o que é que seja. Portanto, demora imenso tempo e acaba por consumir muito do tempo de expedientes. Pronto, muito tempo que se calhar seria dedicado à tarefa propriamente dita, acaba por ser dedicado a falar sobre a tarefa. Sim. As reuniões. As reuniões para preparar reuniões que se vão ter com outras. Sim. O mais parecido que eu consigo pensar são aquelas pessoas, e isto vai soar um bocadinho mal para os críticos, mas são aquelas pessoas que, por exemplo, em vez de escreverem os próprios livros ou fazerem a própria música, passam o tempo inteiro a falar sobre essas coisas. Sim. É um bocado tipo isso, e eu sei que os críticos são necessários e eu gosto imenso de outros críticos, mas é um bocado o equivalente profissional de fazer isso. Ou seja, estás sempre a falar sobre uma coisa, mas nunca estás de facto a dedicar tempo a ela. Sim, imagina no setor do turismo e das viagens. A quantidade de cenários possíveis que há e de conjecturas que se fazem e às vezes eu tenho que estar assim a respirar fundo e a chamar o zen que há em mim para não dizer às pessoas vamos fazer antes de falar. Porque sim,
Mas, assim, acho que há coisas que faltam um bocado à maneira de trabalhar dos portugueses e latinos em geral e que se pode ir buscar ao Japão. Se calhar essa coisa de preparar é útil. O renshu, não é? O praticar. Sim. Mas depois também há coisas que são demais. Então, olha... Eu acho que, olha, em qualquer aspecto, profissional ou não, eu acho que equilíbrio é sempre a palavra mais importante. É ir buscar um bocadinho cada bom dos dois, mas não cair em extremismos, seja por um lado, que é aquela mentalidade portuguesa quase de criar animosidades na empresa e cada um está no seu cantinho e depois não há comunicação entre, seja na empresa, seja na universidade, seja na instituição, do que é que seja, mas há muito aquela mentalidade de, ok, eu tenho o meu trabalho, eu faço as minhas tarefas, mas depois às vezes a falta de comunicação pode causar problemas, pode causar percalços, não é? Enquanto que aqui é o excesso de zelo, ao contrário. Portanto, também pode ser um bocadinho, talvez, aliviado e não se perde nada. Só se ganha muita tempo. dificuldade em manter a privacidade quando eu estou aí. Esquece lá. Toda a gente fala da tua vida. Sim. Isso é uma coisa que eu também tenho gostado a habituar-me na transição entre universidade e trabalho aqui. Eu trabalhei em Portugal tipo, por conta de outrem durante 3 anos, mais ou menos. E aqui uma coisa que me faz muita impressão é o facto de, embora eu não trabalhe em atendimento ao cliente, a minha aparência está sempre a ser escrutinada a um ponto que no Ocidente em geral seria considerado inapropriado. Sim. Ou seja, seria uma fronteira que nós consideraríamos já inegociável. Para nós seria uma intrusão na nossa liberdade pessoal. E eu nem falo propriamente da questão, sei lá, por exemplo, de se poder ter barba ou não. Eu já sabia que aqui se queres trabalhar não podes ter barba, embora eu gosto de ter uma barba. Mas é mais a questão, mesmo o escrutínio ao nível dos pequenos detalhes do vestuário. Sim. Nós em Portugal, se alguém nos disser alguma coisa assim mais placada, olha que tens não sei o quê, pronto, nós não levamos a mal. Mas aqui é falado de uma forma tão aberta que parece quase contraditório, tendo em conta que os japoneses evitam dizer as coisas diretamente, regra geral. Só que isso esfuma-se na hierarquia da empresa, que as pessoas não se apercebem. Tu, se estiver a falar com uma pessoa que é mais velha que tu, em qualquer contexto, essa pessoa geralmente não tem filtros. Pois não. Somente se for um idoso, diz-te o que quiser. Isso é um bocado em todos os países. Né? Mas eu acho que é mais no Japão. As pessoas viram-se para ti e dizem, mas quanto é que tu medes afinal? Quanto é que tu pesas? E por que é que tu estás com, sei lá, esse penteado? Sim. Mas eu vejo isto em termos de saldo. Ou seja, vamos pensar, ao longo da nossa vida nós temos um saldo de coisas inapropriadas que podemos dizer. E nós, na nossa vida portuguesa, nós espalhamos o nosso saldo, distribuímos ao longo da vida. Os japoneses têm uns 60 anos de vida sem dizer nada inapropriado. E depois eles têm de gastar o saldo, depois expira, percebes? Sim, então é isso. Essa é a minha teoria. Eu noto isso. Eles, quando entram na fase pós-reforma, ficam, primeiro, muito mais relaxados, porque toda aquela pressão do mundo do trabalho esmorece. Também, se calhar, porque começam a viajar mais e a ter hobbies, que é uma coisa que não tinham tempo para ter enquanto estavam na vida laboral, ficam mais relaxados nesse sentido. Depois ficam, sim, sem filtro. E depois ficam genuinamente mais simpáticos. Também é verdade, sim. O que também é muito curioso. Então, estavas tu a dizer, estiveste na universidade, agora estás numa empresa. Vamos tentar chegar ao centro da questão, que é a tua experiência universitária, a tua experiência de fazer mestrado, fazer investigação aí no Japão. Fala-nos um bocadinho disso. Até porque há N pessoas, como tu deves imaginar aqui em Portugal, às vezes até sem background de estudos asiáticos e sem background de estudos japoneses, mas que têm a fascinação para ir para o Japão e até gostariam de fazer uma pós-graduação ou um mestrado no Japão. Então, tudo o que possas dizer assim de útil disso, força. Eu tenho 2 experiências universitárias aqui. A primeira foi um intercâmbio de 1 ano, que foi em Tóquio, que foi apenas para a aprendizagem de língua. Na altura também fiz umas cadeiras, depois tive equivalência na licenciatura em Portugal, mas essa aí eu iria, se calhar não iria dedicar muito tempo a ela, porque é um intercâmbio, é uma coisa sem grande compromisso institucional. Ou seja, tu vais, é verdade que... Sim, as instituições estão a afiançar uma à outra, quem vai para o Japão e quem vai para Portugal, que são bons alunos, etc. Mas é um ano mais relaxado, portanto acho que não conta assim tanto. Agora, em relação ao mestrado, eu fiz o mestrado ao abrigo daquele programa das bolsas MEX, que são selecionadas através da embaixada
Não sei ao certo quantas bolsas é que estão disponíveis este ano, mas sei que não são muitas. Pelo menos na minha altura nunca eram muitas, portanto, parte do pressuposto que não tenha havido um aumento exponencial, mesmo que tenha havido talvez um aumento. E basicamente é um programa bastante bom porque, digamos que a bolsa é simpática, ou seja, é um estipêndio que mesmo no Japão, e isto depois varia de cidade para cidade, porque o estipêndio normalmente é o mesmo. Exato. Portanto, o quanto o estipêndio vai render também depende do sítio onde tu vives. Eu, no meu caso, fui para Niigata, na altura entrei em 2 universidades, eu tinha de escolher uma, então fui para Niigata por um motivo que era, eu já tinha estado em Tóquio 1 ano e, portanto, queria ter uma visão um bocadinho diferente. E na altura tinha a opção também de ir para Yokohama, mas quer dizer, Yokohama no fundo é Tóquio. É grande Tóquio, sim. Prefeitura diferente, mas é o mesmo tipo de cidade e esse é um bocadinho do mesmo. Não duvido que fosse ser uma boa experiência, claro, mas decidi ir para um sítio um bocadinho diferente, até porque na altura eu estava-me a candidatar a um programa em estudos socioculturais na vertente de antropologia. Depois a minha tese acabou por não ser bem de antropologia pura e dura, foi uma mescla interdisciplinar, não sei bem em que caixote é que se enquadra, mas pronto. Mas foi uma coisa assim mais interdisciplinar, ciências sociais. Mas na altura eu tinha um tema em mente que tinha que ver com antropologia e em Niigata havia um professor que era bastante cortado na área da antropologia, embora ele faça coisas que tenham que ver com a Indonésia e eu fui investigar coisas do Japão, mas funcionou muito bem, por acaso a relação com o orientador foi sempre bastante positiva e mesmo quando havia questões académicas que tinham de ser resolvidas, nunca houve conflitos pessoais. Infelizmente eu conheço pessoas que tiveram conflitos com orientadores no Japão e noutros países também. Neste caso estou a falar do Japão por causa da questão da México. Mas eu, nesse sentido, fui bastante afortunado. Não tenho quaisquer queixas nesse sentido. Agora, em relação a fazer a investigação aqui, também eu não posso falar por outras áreas, especialmente por ciências naturais, engenharias, etc., não tenho qualquer conhecimento de causa. Mas quanto a fazer investigação em humanidade, diria que aqui há espaço para, se quiserem investigar algo que tenha a ver com o Japão ou com a Ásia em geral, há espaço para usar as universidades daqui como o ponto de partida ou como quartel-general, digamos, para expandir a investigação. Eu, no meu caso, eu fui para Niigata com a ideia de fazer uma investigação sobre a questão da discriminação de buracos. E eu, na altura, quando eu submeti a proposta inicial, que, olhando agora para ela, meu Deus, nem sei bem aquilo que passou, mas... é tão giro, não é? A gente olhar para os gráficos dos artigos e pensar what the hell was I thinking? É como abrir um caderno da primária, não sei, ver a nossa letra cursiva toda bonitinha e depois olhar para a nossa letra agora. E depois tem aquele ar também que dá vontade de dar umas palmadinhas na testa e dizer oh, inocente criatura, tu mal sabias onde te estavas a meter. Sim. Não, é tudo muito glorioso, sabes? A primeira proposta é tipo, vais escrever uma tese em estudos literários e o teu tema de tese inicial é literatura. Sim, é tipo, deixa-me usar o escopo maior que eu conseguir encontrar. Mas pronto, eu submeti a proposta e na altura era uma coisa muito conceptual, até porque nem eu sabia até que ponto é que era investigável ou não. E depois acabou por ser uma investigação com, obviamente também houve a parte conceptual e de fontes, etc. Mas em termos de trabalho de campo, acabei por fazer investigação no terreno no norte de Niigata. Portanto, acabou por ser o facto de eu estar em Niigata permitia-me fazer a investigação naquele lugar. Claro. Porque senão, quer dizer, se eu estivesse em Tóquio, em Tóquio para já investigar o tema buraco ia ser impossível porque, embora Tóquio tenha uma história que está ligada a esse problema, desde o século XX que basicamente ou desapareceu ou então passou completamente para o esquecimento. Portanto, seria muito difícil investigar isso, embora a maior parte dos movimentos os movimentos ativistas têm algum tipo de sede em Tóquio por razões logísticas, de edição, por exemplo, de publicitação de eventos, etc. Todos eles têm algum tipo de escritórios em Tóquio. Mas em termos de áreas residenciais que possam ser chamadas discriminadas, só muito historicamente a um ponto em que já não conseguirias entrevistar intervenientes ou presenciar eventos. É isso que eu estava a pensar. Ou seja, apenas poderias aceder a arquivos. Ou seja, por exemplo, toda a zona da Asakusa tem uma história que está relacionada com a produção de taiko e com os peles dos animais e todas essas indústrias dos intocáveis do Japão. Então, nós já estamos a falar aqui do buraco, mas há muita gente que está a ver isto que não faz a mínima ideia da versão japonesa do sistema de castas.
que é um bocado particular, mas que quase que se pode falar de um sistema de castas, digamos assim, certo? É assim, no Japão contemporâneo não sei, eu discordo um bocadinho, eu acho que a questão das castas, isso foi um bocado uma terminologia orientalista que foi surgindo Mas na foi, a própria altura, terminologia é muito problemática. ainda sobre a ocupação britânica do subcontinente indiano, ainda foi muito por aí. Porque na altura havia muita a tendência dos estudos panasiáticos, orientalistas, como quiser. E havia muito aquela tendência das grandes teses aglutinadoras, tipo, até mesmo na linguística tinhas aquela questão das línguas altaicas, que hoje em dia já foi basicamente, não foi 100% refutado, mas são poucos os linguistas que ainda hoje defendem a existência de um modelo altaico. E é a mesma coisa a questão das castas. Há um autor que eu recomendo para quem quiser saber sobre o tema de Burak Kumin, é um professor da Universidade Nacional de Singapura, que é o professor Timothy Amos, que ele por acaso respondeu no eu já li e-mail. muitas coisas dele, sim. Pronto, Timothy Amos é um japonólogo incrível. Sim. E faz muita coisa no sentido da divulgação também, não é só artigos super científicos. Sim. E ele até me respondeu um e-mail, eu fiquei bastante surpreendido, porque mandei um e-mail do nada, ele não me conhecia de lado nenhum, mas até me respondeu um e-mail na altura, quando estava a fazer a investigação. Por acaso tive a dizer que ele estava de sabática, não pôde ajudar muito, mas deu-me uns contactos que ainda foram úteis. E ele tem um livro muito bom, que eu por acaso já não tenho aqui, está em Portugal agora. Mas ele tem um livro que depois envio-te o link para depois pôr na descrição do vídeo, se quiseres. Sim, em que ele discute a questão buraco no século XX. Basicamente, mesmo nos movimentos ativistas pela libertação das comunidades discriminadas, existe muito esta ideia de que as pessoas que hoje em dia, ou no século XX, foram discriminadas por causa deste problema, que são os descendentes dos discriminados do período Edo, que são os descendentes dos produtores Taiko, etc. Mas na maior parte dos casos isso não se verifica. A questão são basicamente práticas discursivas